Olha, na Ucrânia, jogadores brasileiros ainda tentam sair do país e vivem momentos de tensão após o bombardeio russo. Imagine estar em outro país no meio de uma guerra e se deparar com cenas como essas. Essa é a realidade de dezenas de jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia e agora vivem sob estado de tensão. Com medo, com certeza, por causa que eu tenho família no Brasil, tenho os amigos aqui que têm família aqui também, a mulher com crianças. E o momento é desespero, é muito preocupante nesse momento. Nós estamos apreensivos aqui, né? Um pouco nervoso, com bastante medo do que pode vir a acontecer com a gente aqui. Nesse momento a gente só quer sair do país, voltar para casa com segurança, é o que a gente mais deseja nesse momento. Alerta total. Atletas do Shakhtar estão escondidos em um bunker e usando o saguão de um hotel como abrigo. Entre eles está a mulher do volante Maicon, hoje no Shakhtar e revelado pelo Corinthians. Eu saí da minha casa correndo. Eu não consegui pegar os meus cachorros. E a situação está desesperadora. A guerra mudou a rotina das cidades ucranianas. As ruas estão vazias e os atletas fazem o que podem para armazenar alimentos. A orientação é que a gente fique em casa. A gente está estocando comida, água. Posto de gasolina é 20 litros por carro, sendo que não dá para ir muito longe com esses 20 litros. Mas nem dentro de casa eles se sentem seguros. Imagina ficar dentro de casa sabendo que o pior pode acontecer, mas não tem outra saída, não tem outro jeito. 30 jogadores brasileiros atuam hoje na Ucrânia. O Brasil é o país com mais estrangeiros no campeonato local. No meio de uma guerra e sob tanta tensão, eles se reuniram para fazer um apelo e conseguir deixar o país. Mas ainda não obtiveram sucesso. Ontem pela manhã, os jogadores publicaram vídeos nas redes sociais com um pedido às autoridades. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas. Após a mensagem viralizar, a Embaixada do Brasil em Kiev disse que os atletas serão evacuados, mas não deu detalhes. Enquanto o socorro não chega, a falta de notícias aumenta ainda mais a preocupação. Na verdade, as informações que chegam aqui pra gente, sempre são poucas. A sensação é de impotência. A gente não fala a língua, a gente não entende muito bem o que falam. Entendeu? Aí a gente quer assistir uma televisão, entender o que está acontecendo, a gente não consegue entender por causa do idioma. Então, como eles falarem lá pra gente ficar calmo é muito fácil, mas a nossa pele é difícil. Porque a gente quer ir embora e não tem como. Eu vim para cumprir um sonho, que era me tornar um jogador de futebol. Hoje, vão completar 3 anos que eu moro na Ucrânia. Como eu disse, eu já ouvia falar disso, então quando eu cheguei teve um terror, de pensar, qualquer momento pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas, como eu disse, são 3 anos morando aqui e eu também não esperava que eles iriam realmente fazer o que eles estão fazendo hoje. Estou bem desesperado, a família fica ligando toda hora, mandando mensagem, preocupado com a gente e a gente aqui meio que sem saber o que fazer. Olha, não dá tempo da gente debater, mas dizem que para a gente entender a situação, nós temos que nos colocarmos na situação do outro. Então eu fico imaginando, jogador com uma família, esposa, filhos. E, sabe, a guerra psicológica, ela é tão real quanto aquela que está vindo lá do armamento bélico, Porque a ação é beligerante. Então você viu aí explosões. Os russos dizem que estão atingindo o sistema de defesa da Ucrânia. Mas, quem é que sabe o que pode acontecer? Então, a nossa solidariedade a esses jogadores, dizia aqui o CH, que tem também jogadores de futsal. Mais de 40 jogadores que estão lá na Ucrânia. O governo brasileiro hoje cedo, eu pelo menos vi no noticiário, que está instruindo todo mundo porque o espaço aéreo está fechado. Então o Brasil não consegue tirá-los de lá.
Então, a sugestão nesse momento, é muito fácil falar daqui, né? Evidentemente, mas para que as pessoas, os brasileiros, procurem as fronteiras, Polônia, Hungria, para a pé ou de alguma maneira deslocamento, porque esses países estão prontos para receber os estrangeiros, inclusive os ucranianos. Mas é uma situação, meu Deus do céu, desesperadora. É uma vergonha para o mundo o que está acontecendo, e essa orientação da Embaixada Brasileira e do governo brasileiro é porque esses países mais a norte fazem parte da OTAN. E, por enquanto, a Rússia não vai mexer com países da OTAN, apesar de que são vários, como, por exemplo, a Estônia, onde eu tenho um sobrinho morando lá, e estou muito preocupado, sobrinho, filho do meu irmão, está trabalhando lá. Esses países que fazem parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, caso eles sejam atingidos, eles fazem parte alguns deles da antiga União Soviética, aí vira uma terceira guerra mundial, porque a OTAN vai, claro, ter uma reação e vai contra-golpear. Por enquanto, as sanções são só econômicas, mas isso porque tem muito dinheiro, muito gás, muito trigo e muita coisa importante e valiosa envolvida. E tudo isso por uma atitude absolutamente impensada, uma atitude radical, uma atitude demoníaca de um filho da Putin. Júlio Nascimento, alguma colocação, Júlio? Só para dizer, né, Batista, que a UEFA e os grandes movimentos que envolvem o futebol, a UEFA, a FIFA, todas essas instituições têm se mobilizado. Até a UEFA anunciou hoje que a Liga dos Campeões não será mais na Rússia, a decisão será em Paris, no Stade de France, e a mensagem deixada por essas instituições é que o esporte serve para unificar. Então a gente vê um movimento, né, de grandes marcas, de grandes times, de grandes jogadores, grandes dirigentes, personagens e instituições ligadas ao futebol, tentando chamar a atenção justamente contra o que tem sido feito pela Rússia com as invasões à Ucrânia. E isso tem afetado não somente a atmosfera do futebol, mas os esportes no modo geral, tanto que a Fórmula 1 também cancelou o GP da Rússia, e a tendência é que outras competições agendadas para a Rússia sejam canceladas, Batistão. Isso é tão grande que o governo inglês já deu uma dica para o dono do Chelsea, que é dono de 70% do Chelsea, que é russo, para ele ficar esperto e procurar vender a parte dele, porque o governo inglês está ameaçando congelar as finanças do Chelsea. Só para você ter uma ideia.